E aí, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Hoje nós vamos ver uma coisa mais divertida ainda do que Struct, que é manipulando arquivos. Olha só que legal, né? Ah, como vocês sabem, né? A gente precisa aprender a manipular arquivos. Por quê? Olha só. Qual é a razão, né? Qual é o sentido, o propósito da vida? Os arquivos, eles eles vão ajudar a nossa vida. Porque quando a gente tem um programa, né, vamos supor, você pede o usuário o gosto da cantina. Só que depois que termina o programa, aqueles dados somem, eles desaparecem, eles não ficam salvos em nenhum lugar. Então é como se toda aquela informação ela é perdida. Então vamos supor que eu quero fazer uma enquete em janeiro, ver se a cantina tá boa. Em fevereiro, março, cada mês eu quero fazer uma enquete, né? Porque daí eu vou vendo se tá melhorando, tá piorando. Só que se o meu programa perde os dados, como que eu vou fazer isso? Não tem como, porque o meu dado desaparece. Então eu preciso de alguma forma guardar esse arquivo. Preciso guardar esses dados, perdão. Preciso guardar esses dados. E onde que eu guardo esses dados? Em um arquivo, né? Inicialmente a gente aprende a guardar em um arquivo. Claro, depois a gente aprende a usar banco de dados. Só que primeiro a gente vai no basicão, né? Salvar em um arquivo. No caso, o mais básico é o TXT, porque ele é o simplesão, não tem complicação. Então, como que a gente vai manipular os arquivos? A gente vai ter que usar o fstring, que é tipo uma biblioteca, é literalmente uma biblioteca. É tipo o Ustream, etc. É o fstring, né? Que se a gente analisar o significado da palavra, string é fluxo, né? Fluxo de bytes. E o F significa file, né? Que é a tradução literal de file é arquivo. Então seria o fluxo de bytes, de dados, do programa para o arquivo e do arquivo para o programa. Então a gente vai aprender duas coisas: a pegar dados do arquivo e a transportar dados para o arquivo. Ou seja, a gente vai lá no exemplo da cantina sobre tá boa ou não. A gente vai guardar, então, por exemplo, no arquivo txt a gente vai guardar dados. A gente vai passar dados do nosso programa para um arquivo. E a gente pode pegar um programa, criar um programa que leia esse arquivo. E daí vai fazer tipo uma média, vamos supor. Chegou lá no final do ano, eu quero saber se em média, né, se a cantina foi boa. Então eu vou, vamos supor, somar todas as notas e dividir por 12. E daí eu vou descobrir se a cantina em média foi boa ou não. Então eu posso criar um programa que vai acessar os dados de cada mês, vamos assim dizer. Então, vamos supor, janeiro nota 7, fevereiro nota 6 e assim por diante. Ele vai acessando essas notas, vai somar todas elas, dividir por 12 e aparecer na tela. Ah, a média da cantina esse ano foi boa. Então a gente vai precisar ler dados de um arquivo. Talvez não tenha ficado muito claro, mas a gente vai vendo exemplos, daí talvez acho que ajude melhor. Mas a ideia principal para entender agora é que assim, a gente vai ler, e ler no sentido é ver o que está escrito, basicamente. Ver o que quer dizer. E é tipo o teclado. Quando você coloca um CIN, você quer ler o. Você quer. Basicamente você lê o teclado, o que o teclado está querendo dizer. Então, quando você lê um arquivo, um TXT, por exemplo, você lê o que tá escrito ali. O que significa? Você está trazendo de fora para dentro. Ou seja, de fora do seu programa, não está no C++ ali, no Code Blocks, e está vindo para o seu programa. E você passar dados, você armazenar dados é pegar do seu programa e colocar em algum outro tipo de arquivo. Certo? Bom,
a gente vai ver aqui uma divisão, né, dos arquivos. São divididos em duas subcategorias, né? São os binários, e é o que o sistema operacional entende, né? Que ele interpreta. Porque assim, meio que o sistema operacional é burro, né? Aquilo que a gente viu já. O computador é a coisa mais burra que existe, ele só entende 0 e 1. Então, basicamente, tudo que ele vai entender, ou seja, programa compilado, biblioteca, tudo isso é 0 e 1. Todo o fluxo de dados ocorre em 0 e 1. A única coisa é que vai ter um programa que vai pegar aquele 0 e 1, sei lá como foi feito. Cada programa tem suas especificidades e vai entender, ó, isso daqui significa Diogo, isso daqui significa 30. E assim por diante. E a gente também tem os textos. Texto não é só textão, assim dizer. São arquivos que contêm informações. Não se restringindo a texto propriamente dito, mas também arquivos de mídia, por exemplo. Texto é tudo que seria algo mais próximo do que a gente entende. No sistema operacional, o sistema operacional vai ler isso como 0 e 1, mas a gente consegue entender. A gente consegue olhar, tá escrito aqui Pedro, tem aqui uma imagem de uma bola. A gente consegue interpretar os textos. A gente, ser humano. Então, essa é a divisão. Então, geralmente, o normal, a gente vai acessar ou salvar arquivos textos, ou seja, salvar textos em arquivos, ou seja, imagem, texto mesmo, palavras, números, frases, e esse transporte vai ocorrer em 0 e 1. E aí fica a cargo do sistema operacional e do programa que vai receber tentar entender o que aqueles zeros e 1 ficam. Às vezes pode ser complicado. Então, a gente começa sempre pelo TXT, porque o TXT é o que fica mais próximo assim da gente fazer na mão, né? Fazer o código, porque ele não tem muita configuração, ele é literalmente um bagulho em branco, daí vai texto e tem linha. Então não é muito mais, tipo, se a gente fosse fazendo uma planilha do Excel, seria mais complicado. Você tem linhas e colunas, tem tudo um outro esquema. O Word, por exemplo, tem configuração de letra, etc. Então a gente começa pelo TXT, mas essa explicação aqui de divisão não é tão importante, é meio lógica até. O sistema operacional trabalha em 0 e 1, mas o arquivo, quando a gente está olhando, que nem essa coisa que vocês estão vendo agora, né, esse vídeo, a sua máquina está vendo em 0 e 1 só, ela não está vendo nada. E o texto, que é o vídeo, e a minha voz, e etc. E como que a gente faz isto? A gente usa dois carinhas, né? O Ustream e o Fstream. Só que o Ustream é o mais usado quando a gente está pensando assim. O Ustream ele acaba sendo mais usado, porque é aquele que a gente usa lá no começo, né? Include o string, username, std, int main, cout, hello world, né? A gente usa o Ustream porque ele é usado para a gente imprimir no vídeo, ou seja, para a gente poder usar a tela, vamos assim, usar o prompt praticamente, e para ler o teclado. Então o cin e o cout eles só são possíveis com o Ustream, que a gente viu desde o começo, né, o básico assim. E a gente vê o Fstream agora, né, que é pra gente gravar e ler disco. Disco, olha que coisa. E é salvar os arquivos, vamos assim dizer. É salvar no arquivo TXT, acessar o arquivo TXT e essas paradas aí, que a gente vai ver bem melhor quando chegar nos exemplos. Agora é mais uma introdução, apresentação, assim. Essa parte, na verdade, é melhor ver. Tipo, ver agora, aí você vê o resto do vídeo, aí você vê essa parte de novo, porque daí tudo fica muito mais claro. Escrevendo em arquivos. Então, escrever em arquivos. Uau!
é literalmente o que o nome sugere. Você escreve nos arquivos. Então como que a gente vai fazer isso? Ó, o exemplo do códigozinho ali, né, a gente deu include fstring aqui. E daí tem todo um código, né? Offstring arquivo, teste.txt, o arquivo. Esta é uma mensagem que será gravada no endline. Arquivo. Agora esse será endline. Aí, perceba. Aqui é arquivo, ó. Arquivo. E não cout, né? Você lembra que quando a gente ia imprimir na tela, a gente colocava cout? Aqui a gente está colocando arquivo. Por quê? A gente está dizendo que esta linha, essa mensagem aqui, está sendo direcionada para o arquivo. Antes a gente dizia que a mensagem estava sendo direcionada para a tela, né? O cout significava a tela. E agora é para o arquivo, ou seja, o que está entre aspas aqui é o que vai aparecer no arquivo. Então se você abrir lá o arquivo, né? Qual que é o arquivo? Teste.txt. Se você abrir o arquivo, vai lá aparecer show para você. Esta é uma mensagem que será gravada no arquivo. Agora este texto será impresso na mesma linha ou em 4 linhas distintas. O endline funciona, então será em 4 linhas distintas. Então ele vai pulando linha. É uma coisa que realmente funciona. E tem que dar o arquivo.close. Importante é não deixar aberto, né? Porque fica lá, né, consumindo RAM. E também quando você vai desligar o PC, tá dizendo, esse arquivo está aberto. Ou por exemplo, você vai editar o arquivo, aí diz lá, ó, você não pode modificar o arquivo porque ele está aberto. Aí você não sabe onde está aberto. Então é sempre bom fechar. Mas vamos tentar entender. A gente tem que dar inclusão da biblioteca, né? Que é o include fstring. Então, para a gente poder usar as propriedades do arquivo, essas coisas, manipulação de arquivo, a gente precisa da include no fstring. Aí, aqui é uma coisa que pode ficar um pouco confusa, esses nomes do arquivo, né? Porque dois nomes do arquivo. O que isso quer dizer? Se lembra que a gente criava uma variável, por exemplo, tipo int, tipo string? A gente cria uma variável tipo offstring, offstring, que significa o fstring, que é da biblioteca, só que o O é de output, output, ou seja, saída, né? Saída de dados. E a saída do fluxo de dados para o arquivo. Então assim, a gente tem os dados do programa e eles vão passar para o arquivo. O arquivo que nesse caso se chama teste.txt. Então eu estou dizendo que o arquivo está saindo do programa para o meu arquivo. Então, os dados do meu programa estão saindo para o arquivo. E daí como qualquer variável, eu dou um nome para ela, né? Então, o nome, no caso, um nome bem criativo a se dar é arquivo, que daí você sabe que está falando do arquivo. E daí você tem que indicar que arquivo, que a variável ali, não é exatamente variável, mas que o arquivo se refere, né? A variável arquivo, ao que ela se refere? Aqui arquivo, né? Não é qualquer arquivo, é o teste.txt. Se você não especificar, ele não vai funcionar, porque ele não tem um arquivo para ele servir de embasamento. Ou seja, ele não consegue abrir nenhum arquivo ou criar nenhum arquivo, porque ele não sabe o nome. Porque todo arquivo, lá na pasta, você tem que dar um nome. Não tem um arquivo sem nome lá, loucão, assim. Todos têm algum nome. Nem que seja um nome, sei lá, você bateu a mão no teclado, mas tem que ter um nome. Então, aí a gente só fez isso e daí, pronto, a gente já tem o arquivo. Qualquer coisa que a gente fizer referente ao arquivo, né, a variável arquivo, vai atingir o arquivo teste.txt. E aqui é uma coisa importante de lembrar. Como o offstring, ele pertence a uma biblioteca,
ele tem algumas propriedades, né? Esse arquivo, se a gente der ponto, a gente pode fazer algumas coisas interessantes que a gente vai vendo aos poucos, né? E é importante não esquecer do iOS append, né? Que o append fica app, que é só uma maneira, né? iOS é input, output, o S eu não lembro. Que é pra gente não perder o que tá escrito. Porque se a gente fizer assim, ó, tudo que tá escrito lá no arquivo a gente perde. Zera, começa tudo de novo. Então por isso que é recomendável colocar o iOS append, se você não quer perder o que já tá no arquivo. Então vamos supor, no arquivo teste.txt estava escrito o Diogo é legal. Aí você fez esse programa aqui, quando você for abrir o arquivo de novo, vai aparecer só essa mensagem. O Diogo é legal, não vai mais estar lá. Por quê? Porque você não colocou iOS append. Ou seja, tudo que estava antes foi apagado e é substituído pelo que é colocado no programa. Então tem que tomar esse cuidado. Bom, eu falei variável, mas na verdade o arquivo é um objeto, né? A gente não viu ainda linguagem programada, programação orientada por objetos, né? Que daí a gente vai ver o que é um objeto, essas coisas. Mas a gente consegue ter uma ideia que é tipo uma variável. É tipo uma variável do struct, né? Tem lá o struct que a gente viu. Então se eu crio alguma coisa, eu crio, por exemplo, alguma coisa tipo struct e uma variável, né? Por exemplo, struct dados e daí... Não, struct data e daí eu coloco tipo dia de hoje. Então, o dia de hoje é do tipo data. Então seria basicamente algo similar a isso. Mas não é importante entender isso assim agora, nesse momento. E daí a gente usa o construtor que inicializa esse objeto com o nome de arquivo teste.txt. Então a gente já está dando o nome dele, né? O que esse arquivo, que ele se refere? Ao teste.txt. Sempre tem que indicar. Nem que esse arquivo não exista. Vamos supor, eu criei o arquivo Paralamas do Sucesso .txt. Esse arquivo não existe. Mas se eu colocar no meu programa, ele vai criar o arquivo. Aí ele cria o arquivo e tudo que eu fizer vai ser adicionado nesse arquivo que foi criado pelo próprio programa. Então assim, se o arquivo já existir, ele é substituído por um arquivo vazio. Se eu não colocar aquele iOS app. Mas se ele não existir, ele é criado. E daí ele vai... A inicialização, né? O programa vai associar o objeto arquivo ao arquivo em disco teste.txt. Então tudo que for feito com um arquivo é feito com o teste.txt. E quando o programa termina, a gente usa o comando arquivo.close para fechar o arquivo. Serve para fechar o arquivo. Tá, a gente é o mesmo subtítulo, né? Escrevendo arquivos, a gente vai... Na verdade aqui seria lendo, né? Seria lendo. Lendo em arquivos. Porque agora a gente já viu como se escreve em um arquivo, usa o offstream e show, né? É mais prático, é importante. Tudo em programação é muita prática. Então se você pratica, você vai entendendo, assim, vai pegando a manha, tem umas coisas que, sei lá, ninguém quer saber, mas para o seu programa pode ser interessante. Então ir pesquisando na internet, fórum, ajuda bastante. Mas é prática. Um exemplo que eu dou é assim, primeiro dia de aula, primeira aula de algoritmos, lá com o Estevão ainda, que ele passou o include, iostream, user namespace, std, int main, cout, hello world, daí return 0 e tal. Quem que no primeiro dia já decorou isso daí? Assim, pode até ter entendido legal, mas quem que no primeiro dia já sabia, assim, sabia que o main era uma função,
Sabia que o Ustream era uma biblioteca. Sabia para que era aquela chave lá? Por que Hello World? Qual que é o significado de Hello World? Cout, por que Cout? Tinha tanta coisa. Só que assim, de tanto usar, eu duvido que alguém na sala não saiba fazer esse programa, né? Fazer um Cout Hello World. Por quê? Foi praticando, teve que fazer várias vezes, fez coisas mais complicadas, e daí quando você vai fazer uma coisa mais fácil, se torna muito mais fácil ainda. Então, prática, tudo na vida é prática. É claro, algumas pessoas têm mais facilidade que as outras, mas é natural, ninguém é igual, né? Então, às vezes, claro, daí é bom pedir ajuda para amiguinho, tá? Todas essas paradas, mas ir tentando e praticando ajuda. Pode não ser a solução para todos os problemas, mas ajuda bastante. Bom, falando de leitura de arquivos, a gente vai ali o include fstring, int main, continua a mesma coisa. Aí tem esse int máximo 80, char temporário, tal, que vai receber o valor do int, né? Mas isso daí, ok, né? Então eu tô dizendo que o achar, tô criando um vetor char, tamanho 80, legal. E daí a gente usa a outro, vamos assim, modelo, né, da biblioteca fstring, que é o ifstring. Se o offstring significa output, o i significa input, ou seja, entrada. Então, se o output pegava dados do meu programa, ou seja, dados do meu programa, e ele saía para um arquivo, ou seja, a saída de arquivos, o contrário vai fazer o quê? Vai entrar dados do arquivo para o meu programa. Então, o ifstring significa que eu estou pegando dados do arquivo e passando para o meu programa. E daí, a mesma coisa. Ifstring, arquivo, e daí teste.txt. Isso é a mesma coisa. Só que em vez de usar offstring, eu estou usando ifstring. E daí, eu faço essa coisa meio esquisitona. While. E daí, exclamação, arquivo, .euf, abre parênteses e tal. O que isso significa? O arquivo, né, como eu tinha dito antes, a gente incluiu a biblioteca fstring, né? E o arquivo é um objeto do ifstring. Então ele vai ter algumas propriedades massa, né? E se a gente der ponto, é tipo vector. Se a gente der ponto, vai ter algumas coisas legais pra gente mexer. E nesse caso tem uma propriedade, né, que é o EOF. O que significa? Que é o fim do arquivo. Ou seja, fim do arquivo. É o fim do arquivo? Só que se eu coloco uma exclamação, eu estou negando. Então, não é o fim do arquivo. Então, o que eu estou dizendo que é, enquanto não for o fim do arquivo, ou seja, enquanto não terminar o arquivo, é para rodar o bloco do while. Então, é isso que eu estou querendo dizer com essa exclamação arquivo.uf. Enquanto não acabar o arquivo, é para executar esse bloco de comando. Aí, eu faço o seguinte. Arquivo.getLine temporário e max. Então eu estou dizendo basicamente que eu estou pegando do arquivo. Na verdade aqui eu acho que está errado, né? Eu tô olhando assim, acho que está um pouco errado. Certo seria colocar getLine, arquivo e max, né? Que eu me lembre, e temporário, ou seja, só que eu acho que o arquivo tem a propriedade de getLine. Só que essa daqui não é tão usada. Acho que tem aqui com a string, né? Isso. A gente usa mais com a string, que fica melhor. Qual que é a ideia aqui? É que ele vai ler cada linha do texto. Então assim, ele vai passar linha por linha. Porque o getLine, quando ele termina de ler, né, vamos assim dizer, ele pula para a próxima linha. Então quando o bloco for executado de novo,
ele está na outra linha. Aí ele lê os dados daquela linha, né? Como a gente viu, o char tem 80, o máximo 80. Então a gente vai ler 80 letras, caracteres por linha e vai pular para a próxima. E daí é para dar cout, ou seja, aparecer no programa, na tela do programa, a linha que foi lida, basicamente. A gente normalmente usa string. Por quê? Porque string ela aceita a frase, né? Então fica mais legal, né? Então assim, a gente cria uma string linha. E daí faz a mesma coisa, o string arquivo teste.txt. While o arquivo não tiver acabado, né? Exclamação arquivo.eof. E daí a gente faz assim, ó, arquivo.getLine, abre parênteses, arquivo e linha. Ou seja, eu estou dizendo que o string ele vai ler a linha toda, não importa quantos caracteres tem, porque ele é meio que um vector, vamos assim, de char. Ou seja, ele pode ir recebendo cada vez mais caracteres, ele não tem um limite de caracteres. Quer dizer, ele tem um limite, né? Porque todo computador tem uma memória. Mas, assim, vamos colocar aqui pro nível que a gente está vendo. Ele não tem limite, a gente pode colocar as letras que quiser. E daí ele vai dar cout na linha, né? Não no buff. Buff nem existe aqui. Seria cout na linha. Então ele vai imprimir na tela a linha inteira. Ou seja, ele vai ler do arquivo, né? O getLine serve para isso. E vai ler do arquivo uma linha. E daí a linha, né, a string linha, vai receber o que está escrito nessa linha. E daí você dá cout linha. Ou seja, tudo que a string linha recebeu vai aparecer na tela. Olha que legal. Então a gente está lendo o que está no arquivo e passando para uma variável. E daí a gente pode dar cout. Então, ficando assim, agora o que aconteceu, a gente basicamente criou um objeto da classe string de nome arquivo e associou esse objeto ao arquivo teste.txt, que é o mesmo que a gente fez antes, é a mesma coisa. Esse começo é quase igual. E daí como que a gente fez para ler o arquivo, né? A gente usou o getLine, né? Usou o método getLine, que ele aceita um terceiro argumento, que o valor padrão será o caractere /n. Ou seja, o que significa o getLine? Assim, ele tem dois argumentos, né? Tipo uma função, ele tem argumentos. O primeiro argumento é da onde que ele está lendo. Então a gente usualmente usa o getLine, a gente coloca cin, vírgula, o nome da variável, né? Porque a gente está lendo do teclado, cin é o teclado, e a variável vai receber tudo que está sendo escrito pelo teclado. Quando for terminado, ele pula de linha, ou seja, ele tem esse outro parâmetro que é pular de linha. Só que ele não aparece, ele não precisa aparecer. Então, enquanto não pular de linha, vai recebendo, ou seja, enquanto continuar na mesma linha, o getLine ele vai receber a variável dentro do getLine vai recebendo do lugar. Vou reformular, perdão, vamos assim dizer, a gente está lendo informações. Enquanto o usuário, por exemplo, não der enter, a variável vai continuar recebendo valores. Só que nesse caso, quem está inserindo, vamos assim, da onde a gente está recebendo dados não é do usuário, é do arquivo. Então, enquanto o arquivo não der enter, ou seja, pular de linha, a nossa variável vai continuar recebendo os valores. Vai continuar, vamos assim dizer, vai receber o que está escrito enquanto não der enter. E quando terminar de receber, pula para a próxima linha. O getLine ele vai para a próxima linha, né? Automaticamente, porque ele entende que foi pulado de linha, então ele vai para a próxima linha.
Então, enquanto não se pulava a linha, o string lá, linha, foi recebendo tudo que estava escrito na linha. Ó, que legal. Claro, aqui no caso, ele está explicando o char, né? Que no primeiro exemplo, a gente leu os caracteres enquanto não encontrava esse enter, né? O /n é o enter. E coloca os caracteres lidos na matriz temporário. O tamanho máximo da matriz é informado no segundo argumento. Então a gente ia criar uma matriz não, um vetor, né? Um vetor de char, chamado temporário, e a gente estava indicando qual que era o tamanho máximo desse vetor no segundo argumento, ou seja, que era o máximo, que era 80. Então o vetor, ele tinha 80 espaços, né? O vetor de char, e o máximo de valores que ele podia receber era 80. Então assim, toda vez que a gente lê um arquivo, a variável que vai receber esse valor, que receberá, deve ser um char ou uma string, né? Porque vai ter caracteres, né? Letras, números, a gente não sabe. Se a gente não souber, vamos assim dizer, a gente coloca string ou char. Ou a gente cria um vetor de char, ou a gente cria uma variável string, que na prática já é um vetor de char. Agora, se a gente for ler algo que é só número, então a gente pode usar int ou double, né? Só que assim, esse int double não vai receber o valor direto do arquivo. E o valor vai ser recebido no string ou no char e vai ser convertido para int, né? Não sei se aqui explica a conversão. Não. Isso então não vai dar para explicar porque não tem um exemplo aqui, daí fica ruim. Mas assim, a gente vai sempre ler arquivo em string, sempre, ou char, né? Eu recomendo string porque string, né, é bem melhor. E daí a gente vai converter sempre, né? A gente teve uma aula, o professor explicou sobre como se faz conversão de string para qualquer outra coisa. E basicamente é isso, a gente vai converter o que a gente lê para o tipo que a gente quer. Então, int, double. Então, é basicamente isso. Eu espero que eu tenha ajudado. Qualquer dúvida, manda no meu e-mail, que eu vou deixar na descrição. Muito obrigado pela companhia. E eu gostaria de agradecer, em especial, ao professor Jefferson. Eu não sei se alguém chega aqui até o final, mas o professor Jefferson é um cara maravilhoso, espetacular e único, entende? Ele é excêntrico. Então, assim, excêntrico no bom sentido, não vai ter ninguém igual a ele, assim, é único, especial, assim. E eu fico muito feliz, né, em ter um professor tão bom quanto ele. Então, muito obrigado, professor. Obrigado a todos que acompanharam até aqui e até o próximo vídeo.